E aí, meus amores, bom dia pra todo mundo. Mais um dia e tá tudo certo. Vamos dar início à nossa nova aula de hoje, né? E o assunto de hoje é futebol. Também futsal, tá certo? E assim, nós vimos no decorrer da história, lá no atletismo também, que o atletismo ele é a base de todos os esportes e que ele serviu não de inspiração, não de inspiração, mas de base realmente para outros esportes. E eu até citei lá nos vídeos passados e nas atividades que o atletismo ele teve sim uma relação bem forte com alguns esportes e também deu o exemplo do futebol, tá? Como por exemplo saltar, né? Por exemplo as corridas que também se corre muito dentro de campo, né? Dentro de quadra também, lá no futsal, que é o caso do futsal, tá? E aí, gente, o futebol, assim como o futebol e o futsal, assim como o atletismo, eles tiveram uma relação muito forte com a história. Até porque relatos de jogos que aconteceram em até 2000 a.C., tá certo? Relatos de jogos que não eram futebol, não eram futsal, mas eram jogos parecidos com os mesmos, tá certo? E aí, gente, no decorrer disso, nós vemos aquela questão dos jogos que eram praticados lá na Europa e lá nos Estados Unidos e também em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, tá certo? E que o futebol ele era jogado em terrenos baldios, tá? No qual a única regra era fazer com que determinado um dos times ficasse com a bola por mais tempo. Não tinha um gol ainda, né? Era só dois times jogando um contra o outro e quem ficasse com a bola mais tempo era o vencedor, tá? Que são os jogos com regras pré-estabelecidas que foi citado numa aula anterior, tá? Que eu não tô lembrado bem qual é, mas eu passo lá no lá no privado de vocês, então no grupo, beleza? Qualquer dúvida você chama lá que dá certo. Show de bola? E aí, com essas regras pré-estabelecidas, o futebol ele foi se automodernizando, tá? Um tempo depois, lá na Grécia, tinham relatos de jogos que que os seus jogadores eles tinham o intuito de ficar com a bola a todo custo. Então, eles poderiam usar pés, mãos e pedaços de pau para controlar a bola, tá? E em outros países foram várias adaptações até chegar ao futebol que é hoje, né? O futebol moderno que é hoje, tá? E aí, gente, indo para a linha do futsal, né? Que o futsal ele veio do futebol, né? Ou então o futebol veio do futsal, né? Mais ou menos assim. Indo para a linha do futsal, gente, nós temos também a questão do inverno, tá? Que, gente, o inverno antigamente era um inverno mais tenso, um inverno mais pesado, tá certo? E principalmente nos países onde neva. E as pessoas sempre gostavam de jogar aquele jogo naquele terreno baldio, né? Então eles pensaram, como que vai ser esse jogo durante o inverno? Já que no verão tem o terreno baldio, mas no inverno é só neve, tá? Então eles tinham que praticar aquele esporte de alguma forma, tá? Que na época era o futebol, mas não era o futebol moderno que é hoje, tá bom? Então eles pensaram, não, vamos ter que colocar esse futebol, vamos ter que colocar esse jogo aqui em um lugar fechado. Então foi criado um espaço que ainda não era uma quadra que existe hoje, bonitinha, com aquelas marcações. Era um espaço, tá? Que era fechado e naquela época era fechado e tudo mais e não tinha como pegar neve, tá? Não tinha um espaço que impedisse, né? Era um espaço que impedia que a neve entrasse, eles poderiam jogar lá dentro, tá? Então, essa iniciação, por conta da dificuldade do inverno daquela época, no caso nos países como a Europa, Estados Unidos, né? Que tinha um inverno muito forte, que era praticado esses jogos. Então, nesse caso, foi criada essa adaptação que era o futsal. Que naquela época não tinha o nome de futsal, mas era futsal, tá certo? Era um jogo que não tinham as regras
não tinha uma regra que dissesse assim, é essa regra aqui e acabou-se. Que acontece como hoje no futsal, no futebol, acontece no beisebol, no basquetebol, no voleibol. Não era um esporte, tá, gente? Era um jogo, tá? E aí, no decorrer dos anos foi se modernizando e se tornando o futebol e o futsal que é hoje. Mas antes disso, teve toda uma história por trás. As pessoas começavam a jogar com coco, com couros, né? Eles pegavam os couros e enchiam de alguma forma e aquilo ali seria a bola. Assim como aquele travinha hoje em dia, né? Mais ou menos, né? Só que hoje em dia é um negócio mais legal, né? Gente, tenha um ótimo dia, tá? Qualquer dúvida, vocês falam comigo lá no privado, tá certo? Precisando de mim, pode chamar no privado, manda mensagem, fala lá no grupo, a gente responde, beleza? Isso aqui é um vídeo bem curto, porque se for muito longo, nem envia lá no WhatsApp. Também tem a questão de que vocês têm outras aulas, né? A gente não pode fazer um vídeo muito longo, mas vai ter continuação, tá? Isso aqui é só um breve resumo da história que sabe que foi bem enxugado, mas tem um negócio melhor pra vocês. E é nóis, tenham um ótimo dia, tamo junto, beleza? Valeu!